a tardia reação da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nota em que acusa Alexandre de Moraes de suprimir direitos. Essa manifestação foi feita depois que o ministro do STF negou a um advogado o direito de realizar uma sustentação oral na tribuna do Supremo para defender o cliente na última terça-feira. Senhor presidente. Doutor, por favor. Pela ordem. A defensoria aqui presente gostaria de proferir sustentação oral neste recurso e fiz, portanto, a inscrição. Uma vez que nós temos a possibilidade, no ambiente virtual, de encaminhar a sustentação oral nos agravos regimentais, nós gostaríamos também, da mesma forma, de fazer presencialmente. Agradeço a manifestação, doutor. A primeira turma já tem pacificado a CEL 2666, também de minha relatoria, é que nos agravos internos não cabe sustentação oral. O regimento interno do Supremo tem força de lei, lei específica prevalecendo sobre a norma geral. Agradeço, doutor. Estou de acordo. A OAB avalia que a decisão de Moraes prejudicou o direito de defesa. O documento assinado pelo presidente da Ordem, o Beto Simonetti, sugere que o Supremo não cumpre as leis e a Constituição em certos momentos e marca uma mudança de tom da entidade em relação ao tribunal e ao próprio trabalho do ministro Alexandre de Moraes. E mais um episódio, a gente vai juntar aqui no mesmo comentário, então, mais um episódio envolvendo Alexandre de Moraes, depois da defesa do empresário gaúcho Eduardo Englet apontar erros do ministro do STF no julgamento que condenou o réu a 17 anos de prisão por suposta participação nos atos do 8 de janeiro, o processo foi zerado e o empresário terá novo julgamento. Por quê? Porque uma perícia da Polícia Federal no celular de Englet apontou o seguinte: o empresário só chegou a Brasília no meio da tarde do dia 8 de janeiro. E o ministro disse que o réu estava em Brasília em 7 de janeiro. Bom, consta, se a gente for listar aqui todos os abusos, arbitrariedades, ilegalidades cometidas por vários, não só pelo Alexandre de Moraes, mas por vários ministros do Supremo Tribunal Federal, vamos ter que recuar aí uns bons anos no tempo, né? Só de inquérito, que não sou eu que estou dizendo, juristas renomados e muito respeitados já disseram isso, que há nesses inquéritos todos, das fake news, milícias digitais, atos antidemocráticos, são todos ilegais, e também acesso, né, o direito de defesa não foi cumprido, no momento nenhum, devido ao processo legal. Então, prisão do Daniel Silveira. Então, a OAB estava aí hibernando, adormecida, de repente deu uma despertada, Constantino. Até onde vai isso, não sabemos, mas quem sabe, né? Há alguma esperança, então. Não, pelo visto, vai até onde começa a afetar realmente a profissão dos advogados ali, né? Não me comove, não me sensibiliza e não me convence. Eu ainda continuo chamando de ordem dos advogados bolivarianos. Agora, vamos lá, né? Também estudei o suficiente história e natureza humana para saber que a imensa maioria das pessoas, o Lord Acton, aquele que ficou famoso pela frase "o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente", ele também abre um outro livro dele, inclusive, sobre a história da Igreja Católica e a sua importância para a liberdade. Ele abre falando: ó liberdade, quão poucos amigos sinceros tiveste ao longo da história. O que ele queria dizer com isso, na minha interpretação? Que pouca gente luta por princípios. Eu, por exemplo, quando um humorista meio bobão cá entre nós, aí ligado a uma turma oportunista que se vende como direita, mas dá a mão para o PT para pedir impeachment do Bolsonaro, demoniza Paulo Guedes. Quando esse humorista foi alvo do arbítrio, né, e dizendo que ele não podia falar, que tinha que entrar na Câmara distribuindo supapos, sendo que ele faz muita piada, né, ainda que ofensiva, mas piada tem que ofender pelo menos algum grupo, senão não é piada. Eu saí em defesa. E eu achei engraçado na época que ele falou assim: não quero sua ajuda, Constantino. E eu tive que explicar: olha, não é bem a você que eu quero ajudar, é um princípio. Hoje é com você, amanhã pode ser com qualquer outro. Hoje, no evento de Boca Raton pró-Israel, eu era um dos poucos ali não judeu. E quando as pessoas descobriam isso, alguns vieram falar, outros já me conheciam, falaram: obrigado por estar aqui. Mas é o que a Ana disse. Lê o Estatuto do Hamas, escuta o que seus líderes estão falando. O ódio deles é a todo o Ocidente.
Então, defender Israel hoje é uma questão de princípios, e se você quiser, aderir ao pragmatismo, é porque amanhã vai ser contra você, meu chapa. Então, é mais ou menos isso que eu digo para a turma da OAB, que descobriu agora que existe arbítrio no Brasil, ou a turma tucana que fez o L. A gente falava isso na época, citando inclusive aquele famoso pastor alemão, não o cachorro, o Niemöller, que dizia, olha, vieram pegar os comunistas, eu não era comunista, não liguei, pegaram os sindicalistas, eu não liguei, quando vieram atrás de mim não tinha ninguém para me defender ou para ouvir minha voz. Né? Então, o que falta essa gente entender que não vai ficar restrito a Rodrigo Constantino a perseguição. Sim, eu estou censurado, censura prévia ilegal no Brasil. Sim, eu tenho minhas contas bancárias congeladas e meu passaporte cancelado. Tem até gente que me segue, me apoia e não sabe, que até hoje já vão quase 12 meses aí de preventiva contra a opinião do próprio Ministério Público, porque o Brasil não tem mais lei. O Daniel Silveira tinha imunidade material parlamentar, preso por um crime de opinião, por uma excrescência jurídica chamada flagrante perpétuo. E a turma da OAB deixou passar. Então, quando começa a bater a água no próprio bumbum, alguns acordam. Infelizmente, Lacombe, uma maioria vive assim, alienada, feliz, cantando Imagine, e se dá conta das coisas que a gente está falando há anos, quando começa a incomodá-los, quando começa a ameaçar o vizinho, quando 2 da manhã desaparece alguém, né, do apartamento ao lado, pela Stasi que levou embora, aí começa a falar, caramba, acho que aquele tal do Constantino não era tão radical. Antes ele achava que era o tal do Alan dos Santos. Aí ele vai começando a descobrir que o outro lá, um economista respeitado, foi candidato vice na chapa da Soraya Tronic, né, o Marcos Sintra, ele foi censurado, porque começou a falar de urna eletrônica, o tema proibido, o tabu no Brasil hoje. Então, veja, o Brasil já é uma ditadura, mas tem gente que só vai se dar conta quando começar a incomodar o seu dia a dia, impedir o seu trabalho. E, infelizmente, as lideranças da OAB, que não falam em nome de todos os advogados do Brasil, eu sei disso, que eu tenho muito amigo advogado com viés mais liberal e tudo, que odeia a postura petista dessa OAB aí. Eles só vão começar a se dar conta, né, de que o negócio é muito maior do que o advogado não pode fazer sustentação oral, quando começar realmente a afetar tudo e todos. Então está na hora da gente começar a entender o que está acontecendo com o Brasil e defender princípios, porque senão vai ser tarde demais, até para a OAB, até para a mídia corrompida intelectualmente ou financeiramente. Vai ser tarde para todo mundo. Pergunta como é que está na Venezuela, para qualquer um que não seja uma mini casta da nomenclatura bolivariana ligada à ditadura narco-guerrilheira do Maduro. Ana, e você, alguma esperança de que a OAB desperte de vez? Ou o Rodrigo Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco também teve assim, um leve despertar, né? Mas esses processos de impeachment de vários ministros do STF continuam lá adormecidos, né? Na gaveta dele, não tocam. E a gente já teve a atuação política do Barroso, Toffoli anulando provas do acordo de leniência da Odebrecht, aí depois, com base em informação falsa passada pelo Ministério da Justiça. Um deputado foi preso. Agora já decidi, não vou mudar. O deputado Daniel Silveira foi preso inconstitucionalmente, com todo o processo legal completamente atropelado. Tudo errado. O vício, né, o erro lá na origem com Alexandre de Moraes. Aí veio a Câmara dos Deputados e referendou uma prisão ilegal e depois quis voltar atrás. Mas aí o presidente Bolsonaro concedeu o perdão presidencial, esse sim, constitucional, e o STF foi lá, rasgou um perdão presidencial absolutamente constitucional. Tanta coisa errada. Anderson Torres ficou preso quantos meses? Está de tornozeleira eletrônica agora. Que crime ele cometeu? Qual foi o crime de Anderson Torres? Quantas pessoas que não têm sequer a investigação concluída estão de tornozeleira eletrônica? Pessoas que foram consideradas terroristas, golpe de Estado, pessoas que não vão agora à igreja porque têm medo da distância de casa até a igreja da tornozeleira eletrônica apitar. Sem investigação, sem inquérito, sem julgamento.
e os que foram julgados 17 anos de prisão, e agora o Moraes tenta, não, peraí. Então, se essa foi um erro do Alexandre de Moraes, quantos erros nós ainda não sabemos, porque eles aconteceram naquela correria toda que foi feita para prender os terroristas do Pearl Harbor do Brasil. Então, vai chegar para todo mundo essa conta. Por isso que em 2022 nós falávamos, não dá para equiparar Jair Bolsonaro com Lula, esses falsos conservadores que querem vender curso apenas, falsos liberais que querem não, porque a economia, o mercado, mas na hora de apontar que Lula e Bolsonaro não eram iguais, que havia um abismo entre os dois, que se você não gostava do Bolsonaro, o que vinha do outro lado da cédula era infinitamente pior. E hoje, 10 meses dentro desse governo, a gente está vendo que era, porque a genética petista é a genética totalitária, para todos os lados que a gente olha desse desgoverno, tem um desmando. Seja na economia, seja em quase 40 ministérios que são recriados, como o do esporte, para depois a dona Ana Moser ser, né, escanteada, e o Fufuca. Atletas, vocês têm um ministro do esporte Fufuca, do Centrão. A compra de votos ali agora no Congresso, antes era o orçamento secreto, agora emendas parlamentares. PL 2630 vai chegar de novo, amordaçar todo mundo. Então a OAB está um pouco atrasada na história, como muitos, né, que fizeram o L em 2022, que tentaram colocar Bolsonaro no mesmo patamar que Lula, que desumanizaram o presidente Bolsonaro. Havia críticas pontuais no governo? Havia. Políticas sociais, políticas econômicas, às vezes um discurso que saiu da maneira errada, a comunicação. Agora, era um governo técnico, de pastas técnicas, que tinha um projeto a longo prazo para o Brasil. Este desgoverno tem um projeto de curto, médio e longo prazo de poder. É o Foro de São Paulo, é a aliança com o Irã, que alimenta o Hezbollah, aliança com China, com Putin, com Cuba, com Nicarágua, que persegue cristãos. Então, a OAB agora chegou um pouco tarde. Pacheco também chegou um pouco tarde. Viu que a cadeira do STF não foi... o nome dele saiu da lista de possíveis indicações para o STF, então ele agora tem que prestar conta para o eleitor. A eleição chegando, peraí, deixa eu tentar esconder a minha covardia de todos esses dos últimos 3 anos, com os desmandos do Supremo Tribunal Federal, deixa eu esconder a minha covardia, fazer um discurso bonitinho aqui nas redes sociais, mas lá no Congresso continua votando e apoiando este desgoverno. A conta vai chegar, Lacombe, seja para a OAB, para o Pacheco, para a Igreja Católica, vai chegar. Esse silêncio da Igreja Católica vai ter um preço. Não pensem vocês que esse silêncio desses teólogos da libertação dentro da Igreja no Brasil, que isso vai seguir adiante sem um preço caro. É por isso que, para finalizar, Lacombe, mais uma vez, como católica, apostólica, romana, rezo pelo Papa Francisco, mas não é a minha fonte. A minha fonte é João Paulo II, que passou a adolescência durante o nazismo, depois teve que enfrentar os comunistas, ele e sua família, que escondiam judeus durante o nazismo em casa, nas casas dos amigos, ele viu mal de perto do que está acontecendo, e o que nós estamos vivendo hoje é o neonazismo. Portanto, a minha fonte é João Paulo II, que no discurso de Papa, como pontífice, o primeiro discurso, 22 de outubro de 1978, disse: não tenham medo, a igreja são vocês são o Papa. Portanto, católicos, não caiam na espiral de silêncio, não caiam. Cobrem da Arquidiocese de São Paulo e de qualquer arquidiocese da sua paróquia
que o silêncio diante da teologia da libertação que apoia comunistas e regimes totalitários não pode mais passar em branco no Brasil. Piotr, eu estou de olho aqui no chat, muita gente criticando, claro, criticando pesadamente o AB, Rodrigo Pacheco, e alguns lembraram também da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, né, que resolveu, durante o governo Bolsonaro, assinar pedido de impeachment. Sinceramente, eu, com 35 anos de jornalismo, não acho que seja o papel de jornalistas assinar um pedido de impeachment. Você vira um agente de uma história, não acho que seja correto. Então, críticas ao AB, ao Rodrigo Pacheco e à ABI também, Piotr. Que se omitiu também de todo o processo que tem acontecido, e eu estou falando apenas da questão da manutenção de um preceito constitucional pétreo, que é a liberdade de expressão. A única razão de eu existir como jornalista, a única razão de todos nós estarmos aqui. Se não tivéssemos isso, não estaríamos aqui. Então, isso deixa muito claro o tamanho da importância do que é a cláusula pétrea do artigo 5º, que fala sobre liberdade de expressão, e eu vou insistir, é um artigo pétreo constitucional, não há reforma para ele. Ou se extingue essa Constituição e faz-se outra. Aí você pode reescrever o que o próximo deputado constituinte quiser, de acordo, obviamente, com a vontade popular, porque todos são eleitos pelo voto popular. Mas não há outra Constituição no fronte. Essa é a Constituição que está em vigor. É essa que deve ser respeitada. A ABI, não vi manifestações gigantes em relação à defesa de jornalistas caçados, porque o nome é esse, tá? Caçados. Porque essa expressão, quem se lembra, obviamente, eu fui aluno de uma escola de jornalismo e dizia-se sobre veículos caçados, parlamentares caçados, jornalistas perseguidos e caçados. Tudo isso estava na história, e, de novo, eu vou dizer, tudo isso era odioso. Como pode isso ter acontecido? Que eu imaginava, vou lhes confessar aqui, que não imaginava que veria isso. Talvez voltasse a ler tudo que já tinha estudado na universidade, na escola de jornalismo. Mas isso tudo fazia parte da história do Brasil. Não, estamos vendo agora. E aí, gente como a ABI e a OAB, que lá atrás tiveram, sim, um papel importante na defesa da liberdade de expressão, desta vez. O caso da OAB, por exemplo, desse surto de realismo que a OAB teve agora, talvez eu possa chamar dessa maneira, né? Parece que caiu a ficha, me perdoem a expressão, caiu na real, acordou, não sei, enfim, alguma dessas coisas. Mas a OAB, antes de fazer essa defesa, ela precisa dizer qual é a opinião dela agora sobre como se deram as eleições do ano passado, somente no quesito direito eleitoral. Ela concorda com o que aconteceu, da forma como houve tratamento equânime naquele momento? Qual é a opinião da OAB? Porque não dá para deixar o passado de lado. A gente é o que é hoje do que fomos lá atrás. E seremos no futuro o que estamos sendo hoje. E, bom, vamos lá. É uma questão básica de entendimento do nosso momento da vida. A OAB concorda com aquilo? Qual é a opinião da OAB acerca daquilo? E o que ela vai fazer para remediar, se por acaso, eu espero que sim, ela considere que ela se omitiu naquele processo na defesa do direito. Somente isso. Vou me ater ao que o Constantino falou. Ao princípio. Não é uma questão de defesa de A ou de B, é a questão da defesa do princípio do direito eleitoral. Vamos lá. A OAB, por exemplo, qual a opinião dela sobre o inquérito do fim do mundo? Essa expressão não é minha, não, tá? É de um jurista do porte do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, até pouco tempo era o decano, inclusive, Marco Aurélio Mello. Um inquérito que cabe tudo, não tem prazo para terminar. Qual é a opinião da OAB? Aliás, que continua ainda esse inquérito do fim do mundo, que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Qual é a opinião da OAB sobre isso? O que ela vai fazer sobre isso? Vamos lá. Qual a opinião da OAB, por exemplo, aí é uma coisa muito particular e função, suponho, primária da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá. É importante falar o que significa a sigla neste meu argumento agora. Aquele caso dos empresários do 7 de setembro, que estavam naquele grupo de WhatsApp,
Advogados daqueles empresários deram entrevista a mim, como deram entrevista para vários veículos, dizendo: não estamos tendo acesso aos autos. Como é que um advogado pode trabalhar? Isso é cercear o direito à defesa, à ampla defesa, cercear objetivamente o trabalho do advogado em que, se imagina, a OAB vai defender. O fez? Não, não me parece, até porque os advogados eram quase unânimes em criticar duramente a OAB. Os que não eram unânimes criticavam de forma velada, mas eu só ouvi crítica, não vi uma defesa da OAB dos advogados. E claro, por parte dos advogados, e claro que não poderia, a OAB simplesmente omitiu-se daquela questão. E eu estou falando, não era só o princípio da ampla defesa, era o trabalho do advogado. Por exemplo, qual é a opinião da OAB? Nós temos um sistema acusatório. Esse é o sistema que prevalece no arcabouço jurídico brasileiro. Quantas vezes a gente viu a própria Procuradoria-Geral da República reclamando no Supremo Tribunal Federal da forma como o inquérito estava sendo conduzido? Esse inquérito, o fim do mundo, qualquer outra das decisões recentes do Supremo Tribunal Federal? Qual é a posição da OAB? Imaginar que os advogados da OAB, que a diretoria da OAB, que o presidente da OAB não tem conhecimento jurídico para entender o que aconteceu, não, eu jamais faria essa afirmação. Até porque são todos muito bem informados, têm por certo. Agora, do que valeu essa formação? Formação com omissão não adianta nada. A formação precisa ser dita, ela precisa ser exercida. Não foi. Então, diante disso tudo, o que chama atenção, e se eu pudesse aqui, Lacombe, fazer uma sugestão à OAB, até porque é de graça, se ela não quiser aceitar, eu posso compreender, a OAB deveria convocar agora um mutirão de advogados para fazer revisão processual de todos esses casos, mas em especial, até porque essas pessoas estão privadas de liberdade, das pessoas presas, todas elas, pode ser que em algum caso se chegue à conclusão de que a condenação foi justa, embora o processo, tudo indica, não foi, mas que se faça a revisão processual de tudo isso. Em nome do princípio do devido processo legal, em nome do princípio da ampla defesa, em nome do princípio do direito do advogado de fazer sustentação oral, como agora, finalmente, ela está defendendo. Mas outros advogados também reclamaram que não puderam fazer a sustentação oral. Por quê? Agora, de repente, bom, não é uma questão de otimismo, mas eu vou ter que lidar com o que temos hoje. Eu não posso reinventar o Brasil da noite para o dia. E se a OAB agora acordou, que seja bem-vinda, mas que seja célere nessa reação dela, que seja intensa. Outra sugestão, abraça o Supremo. Essas coisas do simbolismo, a OAB sempre gostou disso, e tudo bem, isso tem um apelo, faz sentido, não vejo mal nisso. Pega uma, sei lá, 10, 12, 15, 20, 30, pega a diretoria da OAB em Brasília, que está lá mais próxima, chama meia dúzia de sucursais ali, né? Vai lá e abraça o Supremo Tribunal Federal. Com a Constituição na mão, cada um dos advogados, olha o simbolismo, estou construindo aqui uma cena de cinema, tá? Eu adoro essas coisas, mas vamos lá, pega cada um, segura a Constituição na mão e abraça o Supremo, faz um cordão de Constituição em torno do Supremo Tribunal Federal. É um simbolismo, não vai ofender nenhum ministro, nenhum daqueles advogados vai ser colocado no inquérito do fim do mundo. Espero que nenhum ministro ache que aquilo seja merecedor de fazer o que fizeram, por exemplo, com jornalistas aqui no Brasil, de cancelar contas de redes sociais, congelar contas, derrubar passaporte, essas coisas todas. Faz isso. Mas faz agora, faz de forma intensa. Haja como a OAB, na sua história, já agiu. A OAB tem dentro da própria história a resposta do que ela deve fazer agora, se ela está em dúvida. Parece que não está mais em dúvida com essa ação. E como não quero, de novo, reinventar o Brasil, eu tenho que lidar com o que temos. Esse movimento do presidente do Congresso Nacional, do Senado e, por conseguinte, do Congresso Nacional, do Rodrigo Pacheco, de começar a absorver as propostas em relação aos excessos do Supremo, que o Congresso tem que legislar sobre esse assunto, porque o Supremo já está legislando sobre o Congresso Nacional e sobre o Executivo também, que isso vá adiante. Agora, tem só um detalhe. O Congresso tem duas casas, todos nós sabemos. Eu não sei se é um jogo de cartas marcadas e jamais faria essa acusação porque não tenho provas. O que me parece é que sim, Rodrigo Pacheco, até porque tem dado declarações públicas disso, está incomodado finalmente com essa situação. Que seja bem-vindo.
Agora, não adianta o Senado andar se por acaso a Câmara não avançar nesse aspecto. E aí eu dependo também da presidência da Câmara. O que a Tulíria está dizendo sobre esse assunto? Não parece ter sido exatamente na mesma linha, está um pouco mais reticente, enfim. O Congresso anda com as duas casas pensando minimamente parecidas, senão não vai avançar, por mais que o Senado agora também tenha, digamos, esse lampejo de realismo.